There is only one salvation. We believe. We believe. In this broken generation, when all is dark, you help us see. There is only one foundation. We believe. We believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. Hoje eu caminhava pelas redes sociais e eu li um texto de um pastor amigo, Marquito, da Igreja do Ajuntamento em Piracicaba, uma igreja um pouco diferente da nossa em formato, mas com a mesma proposta, e ele postou a respeito do privilégio de estarmos aqui domingo. Apesar da chuva, de toda a dificuldade do clima, estarmos juntos é um privilégio como igreja. E esse privilégio acontece porque uma igreja só se reúne quando as pessoas ouvem um chamado. E esse chamado não é do Cláudio como pastor, esse chamado é do próprio Deus. O termo igreja é um termo comum, expliquei para vocês na semana passada, na época de Jesus, era um termo que todo mundo falava, era um termo comum como qualquer palavra hoje que exista no português. O que diferenciava a relação desse termo com os outros tipos de igrejas que se reuniam, que discutia política, que discutia cultura, que discutia arte, era o motivo do chamado. E no nosso caso, para estarmos aqui hoje, embora o domingo dentro da nossa cultura aqui, talvez não seja o dia mais importante da semana, e você vai entender o porquê disso já já, o motivo de estarmos aqui hoje é porque todos nós, de alguma forma, ouvimos esse chamado. E esse chamado não é um chamado para que você e eu tenhamos um compromisso num horário de domingo ao qual eu vou a um lugar cujo o nome dele é igreja. Esse chamado é um chamado para a vida. É um chamado que Jesus faz para homens e mulheres a fim de se pertencer a um grupo de pessoas que ele vem a chamar mais tarde de discípulos. E dentro desse chamado há um momento em que nós precisamos estar juntos como comunidade sempre. Na agenda da igreja, desde a concepção dela em Gênesis capítulo 12, em uma hora eu posso explicar, se você não está muito ligado nisso, até hoje, o chamado é sempre comunitário. Ele nunca é um chamado que faz parte de uma caminhada, que faça parte de uma caminhada individual. A igreja é comunidade de qualquer maneira, não tem como fugir disso. Se você for, por exemplo, pegar a oração do Pai Nosso, para a gente não ficar muito em cima desse tema, Jesus nos ensina a orar diante dessa oração modelo a partir para um Pai que é nosso. Ela não é uma oração particular, é a minha conversa com Deus, é a conversa da comunidade. Como também não tem sentido nenhum, por exemplo, eu chegar em casa e vou fazer minha ceia hoje, não tem. Se você pegar quando Jesus instituiu a ceia mais tarde no texto de Coríntios, você vai ver que a ceia é um momento comunitário. Então a igreja é um momento comunitário de homens e mulheres que foram chamados por Deus para pertencer a um corpo que precisa caminhar junto comunitariamente. Isso tem que destruir, e a palavra é destruir, da nossa mente, essa concepção que eu vou a um espaço ou que eu pertenço a uma instituição. O papel da instituição na igreja, institucional da igreja, é outra coisa. Mas nós pertencemos a algo maior, a um corpo, a um reino, a um ambiente de pessoas que já passaram por essa história, de pessoas que estão passando por essa história, e outras passarão por essa história até a história virar na volta de Jesus, quando ele promete. E enquanto igreja, nós temos a responsabilidade de cumprir nosso papel como cristãos, como discípulos de Cristo. E enquanto igreja, um dos papéis muito claros que não pode se perder, e é sobre ele que nós vamos conversar hoje, é o papel de conexão. E hoje a gente está indo para a penúltima mensagem dessa série, Igreja Conectada, Sempre Conectando, e semana que vem, e daqui a 2 semanas, nós começaremos essa outra série.
Todo Mundo em Pânico, Respostas Espirituais para Medos Reais. Então vamos falar de medo de dever a si mesmo, medo de sentir-se desprotegido, medo de ficar sem internet. Você sabe que tem um estudo sobre isso? Medo de ficar sem internet? Já pensou se o mundo acabasse toda a internet de uma hora para outra, por 24 horas, o que iria acontecer com algumas pessoas? E medo de dar errado. Essa é a série de junho, já estou trazendo de primeira mão. Mas hoje o meu papel é ensinar para vocês receita de pão de queijo. É sobre isso que eu vou falar hoje, porque aqueles que já caminham comigo há algum tempo sabem que eu gosto de uma boa conversa que tem que ter dois ingredientes fundamentais. O primeiro deles é café e o segundo é pão de queijo. Que não seja arroz doce, por favor, tá bom? Mas café e pão de queijo tem que ter. Agora mesmo eu cheguei aqui com uma fome tremenda. Eu falei assim, caramba, onde que eu vou comer essa hora? Saí de casa, peguei a Cláudia, falei, a gente tem que chegar cedo, eu quero participar da oração com a Márcia. E chegamos aqui, eu falei, acabou a oração, eu falei, estou com fome ainda, o que eu faço? E a fome piorou um pouquinho mais da fome que eu tinha quando eu saí de casa. Eu lembrei que abriu uma conveniência aqui ao lado. Eu falei, é lá que eu vou. Aí descobri, adivinha o quê? Pão de queijo e um belo cappuccino que eu acabei de tomar e dividir com a minha esposa querida e amada que está aqui. Só que não foi só isso. Quando eu cheguei na conveniência, eu conheci o dono da conveniência. Ele se chama Sampaio. Quantos aqui que já estão aqui há muito tempo sabem que o dono da conveniência se chama Sampaio? E ali tocamos, como diz a cultura, em 2 dedos de prosa. Já me identifiquei com o Sampaio, o Sampaio identificou comigo, já fizemos conexão, falei quem eu era, ele já falou quem ele era. Ele falou assim, Cláudio, semana que vem vai ter a inauguração oficial aqui e eu quero que você venha. Já fiz conexão em torno do pão de queijo e do cappuccino nesse caso. Para a gente chegar nesse tema, eu vou lembrar para você que não teve, aliás, vou falar para você que não esteve aqui nos últimos 2 domingos e nos lembrar um pouquinho daquilo que nós conversamos. O Tiago já começou falando, mas na primeira palestra nós falamos que uma igreja precisa ter o espaço na sociedade e na cultura. Uma igreja não pode se isolar da sociedade nem da cultura. Nós precisamos estar no meio das pessoas e ganhar o nosso espaço. Eu usei até o texto de Atos, capítulo 17, onde o apóstolo Paulo chega em Atenas, onde a cultura era totalmente distinta da cultura de uma igreja. Ele identifica o seu ponto de acesso naquela cultura e ele ganha o direito de ser ouvido. Então, igreja sendo pessoas, igreja sendo você, igreja sendo eu, sendo nós temos que ganhar o nosso direito de ser ouvido da cultura e na sociedade. Se a gente se isola disso, nós não temos nem como conversar com as pessoas. Então, nós precisamos ter nossos espaços. Você precisa entender o seu. E eu citei e deixei muito claro que espaços que eu consigo entrar, talvez sejam espaços que você não consiga. Mas eu tenho certeza que tem espaços que você consegue entrar no seu trabalho, no meio dos seus amigos, no time de futebol, no bar, sei lá onde você vá, que eu não consigo entrar, eu não tenho acesso. Então é muito importante para a gente entender o nosso espaço. E fazendo uso do texto bíblico que eu citei agora há pouco, é entender onde é meu Areópago. O Areópago era o lugar onde Paulo foi lá e discursou. Quando Paulo teve a oportunidade de falar do Evangelho ou ser cristão no Areópago, você vai terminar Atos 17 lendo que algumas pessoas acharam isso, ouviram o chamado do Evangelho e se juntaram a Paulo. Na semana passada, nós falamos de um outro assunto, que uma igreja precisa ter seu coração conectado ao Evangelho. Ao Evangelho. Eu participei da oração agora com o pessoal do ministério, 6 horas eles estão aqui todo domingo orando. Você que está aqui, vai lá, vale a pena. E eu fui tocado pela oração da Márcia, quando ela falou assim, que as pessoas não venham aqui por causa do Cláudio, que as pessoas não venham aqui por causa da música, que as pessoas não venham aqui porque é um ambiente legal, mas que as pessoas venham aqui porque entendem que o Senhor, nesse lugar, tem falado com a gente. O Evangelho é a parte substancial de toda a Bíblia. Se eu pegar a Bíblia e tirar o Evangelho, ela se torna um bom livro de autoajuda. E é só isso. Vai dar dicas legais para a vida, para cuidar dos filhos, para você ser uma pessoa cristã na sociedade, mas o Evangelho é o poder transformador da Bíblia, como Paulo fala nesse texto, que foi o texto que nós usamos na última semana. Não me envergonhe do Evangelho, porque primeiramente ele é o poder de Deus. Se há poder numa mensagem bíblica, é o Evangelho. E esse poder de Deus, ele revela a justiça de Deus. O que é justiça de Deus segundo o Evangelho? Se eu entender que Jesus morreu pelo preço que a humanidade fez
da escolha que a humanidade fez de escolher, de morrer, de viver desconectada de Deus, que é uma má notícia, se eu entender isso, que o meu coração é naturalmente desconectado de Deus, que essa desconexão afeta a minha vontade e faz parte de mim, que afeta meus relacionamentos num sentido vertical e num sentido horizontal, se eu entender isso e entender que Jesus Cristo é a pessoa da reconexão e me render a esse amor que morreu no meu lugar na cruz, se eu fizer isso, que é a boa notícia do Evangelho, vai acontecer o seguinte: Cristo passa a viver em mim, o seu Espírito Santo passa a habitar em mim, eu tenho um livre acesso a Deus, o qual eu não preciso de intermediário entre mim e Deus. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem central da Bíblia, e não só da Bíblia, essa é a mensagem central de toda a história da humanidade. E quem crê nisso se chama justo, porque Cristo o justificou, e o texto de Romanos diz que o justo viverá pela fé. Foi aquilo que o Tim Keller acabou de falar no começo do nosso encontro. Deus já fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada para que Deus se agrade de mim. Eu não preciso fazer nada para que Deus me ame mais. Eu não preciso me fazer nada para que Deus me ame mais. Deus já fez tudo por mim e fez na pessoa de Jesus. Se eu entendo isso, eu me rendo a isso. Se o Espírito Santo me revela isso, eu me rendo a isso. Aí eu começo a fazer porque eu me sinto amado. E não para que Deus me ame mais. É um sentido totalmente contrário. Quando eu pego isso e coloco na nossa vida como igreja, um conjunto de pessoas que se reúnem a respeito de um chamado, eu entendo claramente por que eu escolhi essa figura. Porque eu creio claramente que igreja é isso. Não é nada diferente disso. Um conjunto de pessoas que se reúnem em torno de um chamado. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Como igreja, nós recebemos um poder de Deus. E como igreja com o poder de Deus, nós temos um papel. E o nosso papel é nos conectarmos com pessoas. E diante disso eu posso dizer uma coisa, que uma igreja é um ambiente e uma forma de vida 100% relacional. 100% relacional. Hoje eu ouço alguns dos principais mentores da cultura e da sociedade falando a respeito de negócios e de vida, e eu tenho ouvido bastante, lido bastante a respeito, que hoje as pessoas precisam se relacionar mais. Eu acho estranho porque nós, às vezes, estamos nos tornando distintos às pessoas, e as pessoas que não estão no meio do nosso ambiente estão falando, se relacionem mais. Nós optamos por estruturas que nos protejam, e aí algumas delas muito parecidas com guetos, enquanto as pessoas estão falando assim, conversem mais com as outras, vivam mais com as outras. Eu ouço uma grande reclamação fora das portas de uma instituição, falando assim, nós precisamos nos conectar mais, e nós queremos nos fechar, e às vezes com dialetos muito próprios. Você tem um potencial de conexão com a vida de outras pessoas, se você é alguém que já se rendeu a esse amor de Jesus Cristo, que nem mais um ser humano tem na sociedade. Então eu posso dizer que igreja é um ambiente totalmente relacional. Uma outra coisa que eu às vezes vejo, que atrai, que algumas instituições usam para atrair pessoas, é assim, vamos fazer uma grande programação, chamar um grande homem que fale de alguma coisa importante para ajuntar pessoas. Ou então, vamos criar algumas metodologias para ajuntar pessoas. Essas metodologias, sem relacionamento, elas se perdem em si mesmas. Igreja é relacionamento, relacionamento é você. Então eu posso dizer que igreja é um grupo de pessoas que está sempre em conexão. Você faz conexões que eu não faço, mas a minha conexão com a sua vida pode te levar a assuntos que afetem a vida de outras pessoas e a delas com a minha. E assim nós vamos, sabe aquele velho ditado, vamos ficando todos juntos e misturados. A igreja ela tem que se conectar de duas formas. Uma delas é interna e a outra forma é externa. Nós aqui, hoje, de certo modo, nós vivemos essa conexão de uma forma interna. Estamos aqui nesse ambiente, por 1 hora, 1h30, falando a respeito de questões espirituais que têm a ver com a sua vida e com a minha. Então, esse ambiente tem um tipo de tratamento. Quando eu saio daqui e vou para fora, a minha relação com o exterior é outra. Por exemplo,
Eu digo que uma relação interna de uma igreja é uma relação terapêutica. Eu estou aqui com vocês, eu estou falando algumas palavras, eu não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo está misturando a voz dele com a minha, algumas coisas ele está falando mais que eu no seu coração, outras ele está tirando assim, falando, Cláudio está falando besteira, isso aqui eu tiro, mas ele está aqui. Existe um relacionamento nessa conversa. Ela só não é um diálogo porque esse ambiente não permite. Mas se você for, ou se você faz parte de algum grupo familiar da nossa igreja, que é os grupos que se reúnem ao longo da semana, o ambiente é outro. O Espírito Santo está lá da mesma forma que está aqui, ele conversa com vocês da mesma forma que está conversando aqui, só que lá permite-se o diálogo. Ali o ambiente é terapêutico. Outro dia, agora mesmo na oração, alguém pediu uma oração por uma família que está precisando de algo. Eu sei, por conhecer o contexto, sei que esse assunto surgiu num grupo familiar. Então, a igreja, da porta para dentro, ela precisa ser terapêutica. E às vezes esse da porta para dentro, gente, não é só da porta para dentro desse espaço. É da porta para dentro da nossa casa. Eu não vou falar sobre casais hoje, porque não é o tema central. Em 10 de junho nós temos um encontro aí, de Dia dos Namorados, e aí eu vou anunciar no final do ano um encontro de casais. Mas eu vi um vídeo hoje que eu fiquei encafifado com ele. E eu vou fazer o teste. Nem a Cláudia sabe que eu vou fazer esse teste com ela. O vídeo é o seguinte. Pega você, deixa eu ver assim, deixa eu dar uma olhada geral. A maioria aqui está em algum relacionamento, né? Alguém não está em relacionamento algum? Todos estão, qualquer área. Pode ser pai e filho, que for. Não precisa ser necessariamente marido e mulher, namorada. O vídeo fazia o seguinte. Olha só que furada. Coloca uma cadeira você e ela. Tá bom até aí? Fica 4 minutos olhando nos olhos um do outro, só olhando, sem abrir a boca. 4 minutos. Bota lá no despertadorzinho, 4 minutos. Só olhando. Não pode falar. Não deixa nada entre vocês. É uma cadeira e outra cadeira. E não pode se rir, não tem problema. Não tem isso aí não é problema. Se mexer na cadeira. Mas você não pode perder o contato visual. Estou olhando nos seus olhos 4 minutos. E depois de 4 minutos, o vídeo ele faz a seguinte proposta. Conversem entre vocês. O que vocês experimentaram nesses 4 minutos? Vem no encontro. Mas venham com as experiências de vocês também. Porque você começa a perceber que no movimento da vida e que a vida propõe, nós não temos mais tempo para olhar nos olhos uns dos outros. Dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos. Mas não é olhar, passar o olho assim, o que está acontecendo? Não, para aí olhar. Mas eu vou contar de um casal do vídeo. O marido assim, rindo, e no caso a esposa, ela perguntou assim, eu não consigo, quando terminou os 4 minutos, ela pergunta, eu não entendi o que estava passando na sua cabeça. Aí ele fala assim para ela, faz tempo que eu não olho nos seus olhos e percebo o quanto você é bela. A gente deixa de perceber a beleza da vida porque nós não conectamos mais vidas. Se isso não acontece dentro da nossa casa, imagina fora. Se nós não somos terapêuticos dentro da nossa casa, imagina fora. Eu estava andando no shopping, levei uma trombada, não vi nem de onde. Veio assim por trás, aí passou um rapaz com... Vocês sabem o que é, né? Ele nem me viu. Porque a gente não olha mais nos olhos das pessoas, a gente não percebe mais as pessoas, a gente não percebe as expressões das pessoas. Igreja começa no nosso relacionamento mais próximo. Quando eu paro de orar, por exemplo, eu deixo, fazendo a metáfora do assunto, eu deixo de perceber Deus olhando para os olhos dele. Igreja é sempre relacionamento, não é programação, não é estrutura, não é música, não é instrumento, não é luz. E nós estamos perdendo essa conexão com a vida. Então, o nosso ambiente, dali para dentro, é sempre terapêutico.
de dentro para fora, é sempre missão. Você colocou os teus pés daqui para fora, você tem que entender que você tem que sair daqui hoje, se conectando com alguém. Eu fui no café e perguntei para o Sampaio, qual é o seu nome? Ele me falou, Sampaio, prazer, Cláudio. Outro dia eu sentei numa linguiçaria, eu sou um apreciador de linguiças, e fui comer uma linguiça com pimenta biquinho. E sabe o que me fez voltar lá no outro dia? O dono da linguiçaria falou assim para mim, qual que é o seu nome? Eu falei, eu sou o Cláudio. E eu estava lá quietinho, sozinho, tinha acabado de sair de um curso, sentei lá. Eu já voltei lá mais 2 vezes para comer linguiça, sou egoísta, fui sozinho. Nem a Cláudia foi nessa, hein? Eu senti conexão. Eu falei, poxa, esse cara não quer só que eu consuma. Ele quer que eu coma linguiça. Ele não quer só que eu coma linguiça, ele quer saber quem eu sou. E todos nós, cristãos, temos um potencial tremendo, alcançado pelo amor de Cristo, de fazer conexões que você nem imagina. O que está faltando para a gente é voltar a olhar nos olhos das pessoas. Quando a igreja ela é terapêutica, o Dr. Larry Krebs, psicólogo cristão, ele diz assim, hoje eu creio que a causa de todas as nossas dificuldades pessoais e emocionais é a falta de união, a ausência de conexão, que nos impede de receber vida e evita que a vida que há dentro de nós transborde para os outros. Um ambiente de conexão terapêutica é um ambiente de troca. Troca. Engraçado que eu ando pelo mundo corporativo e o mundo corporativo está usando essa palavra, troca. Não é mais conversa, vamos fazer uma troca? Porque o mundo corporativo está entendendo que uma empresa não anda para frente se houver só relacionamentos verticais. Precisa haver relacionamentos horizontais, onde eu olho nos seus olhos. Cara, o que você tem para mim? E nós dois juntos. Outro dia eu estava conversando, acho que com o Murilo, que na empresa que ele trabalha, o pessoal tem essa questão de horizontalidade do relacionamento. Todo mundo é dono, todo mundo se sente sócio. E a igreja, a gente não consegue fazer isso. Quando a igreja precisa praticar sua missão, aí vem algumas questões que eu quero compartilhar com vocês nesse texto que é de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu, e durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus, e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Esse texto me ensinou 4 lições hoje que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é que uma igreja conectada não é uma igreja de pessoas capazes, é de pessoas incapazes. Às vezes eu me pego com as pessoas me perguntando, Cláudio, eu não sei a Bíblia como você sabe. E deixa eu colocar aqui um parêntese nessa fala. E outro dia eu tive que explicar isso para novos pastores. Fazer um seminário, gente, só me dá competência técnica. Eu posso sair de um seminário sem saber me relacionar com ninguém. Eu posso saber com muito conteúdo na minha cabeça e não saber usar na minha vida. Então, se relacionar com pessoas não depende da quantidade de Bíblia que você sabe. Se depende de você ter a compreensão que Jesus te chamou do jeito que você é. E da mesma forma que Ele te chama do jeito que você é, Ele quer chamar pessoas do jeito que elas são através da sua vida. Você não precisa esperar competência técnica para fazer isso. Você precisa ter um relacionamento com Jesus.
E esse relacionamento, basicamente, existem outros fatores, mas basicamente se resolve com duas questões: Bíblia e oração. Eu não preciso fazer faculdade de teologia. Você precisa entender que Deus chama pessoas incapazes. Nesse texto bíblico, Jesus estava andando pelo mar da Galileia e viu esses homens parados e falou assim: vem comigo, porque vocês hoje são pescadores e a partir de agora eu quero fazer vocês pescadores de homens. Todo cristão é essencialmente um pescador de homem, e não é porque tem faculdade de teologia, não, porque tem chamado. Chamado. Aonde você vai aplicar esse chamado? Eu não sei. Vai depender de você sentar e conversar. Amanhã eu vou fazer uma reunião da Mary Kay lá em casa. Como que eu vou usar isso para um chamado? Amanhã eu sei que eu vou almoçar com aquela pessoa que está passando por um problema tremendo. Como eu vou fazer isso do uso do meu chamado? É você que tem que entender isso. Não é esperar faculdade, não é esperar fazer curso. É estar disponível para Deus. É só isso. A segunda lição desse texto é a lição que uma igreja se conecta com a vida quando ela está disposta a fazer conexões intencionais. Levi estava lá na coletoria, um cara totalmente desqualificado, porque coletor de imposto naquela época é a mesma sensação que a gente tem quando chega o boleto da multa na nossa casa. Então Levi era assim. Jesus chamou, ele foi. Você vê que Levi não questiona o chamado. Qual foi a primeira coisa que Levi fez? Rapaz, galera, seguinte, carne liberada lá em casa, free, picanha, gente, vamos sentar lá em casa porque eu tenho uma boa notícia para contar para vocês. Ele marca uma refeição. Ele marca uma almoção, um churrasco na laje. E senta aqui, galera, vem cá, vamos chamar. E começa a chamar todo mundo que ele conhece. Ele não começa a escolher, bom, esse aqui pode entrar na minha casa, esse aqui não pode. Ele começa a chamar as pessoas do relacionamento dele. Publicanos e pecadores. Pessoas que a sociedade desqualifica. Vamos sentar aqui. Eu não estou aqui para trazer vocês para uma forma de viver. Eu estou aqui para chamar vocês para falar do Evangelho. O Evangelho está aqui, é Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última pessoa que não é do meio cristão que você chamou para comer na sua casa contigo? De forma intencional, não é fazer happy hour não em festa. Eu vou chamar porque eu vou trazer o Evangelho para essa pessoa. E trazer o Evangelho, gente, são basicamente esses passos aqui. O primeiro deles, eu preciso ter presença. Cheguei ali, na conveniência do seu Sampaio. O que eu fiz? Marquei presença. Amanhã vai dar vontade de comer pão de queijo. Eu venho com mais tempo e converso mais com o seu Sampaio. O que eu fiz? Relacionamento. Não é assim que a gente faz na Guegutinho? O cara chega achando que vai fazer jiu-jitsu e sai daqui com outra coisa? Só somebody love ali no cantinho. Você acha que o melhor é rolar? Rolar apanha, a gente tem que chamar, viu? Tá cansado também, tô meio velhinho, 48, vamos bater um papo aqui. Relacionamento. Quando as pessoas sabem, e não é o fato do meu relacionamento ser intencional, não quer dizer que eu estou com segundas intenções. Não. Eu sou cristão, você também. Poxa, eu estou lá fazendo nada. No meu trabalho, estou vendo uma pessoa lá quietinha, deixa eu sentar aqui. Viu? Quem é você? Eu garanto que tem gente na sua vida que já passou por você milhares de vezes, você não sabe nem o sobrenome dela. Relacionamento. Puxa, me relacionei. Óbvio, isso acontecia com Jesus. Algumas pessoas eram mais próximas deles, que nem Pedro, Tiago e João, e outras eram mais distantes. Estratificar relacionamento é normal, gente. Acaba com essa coisa que todo mundo tem que gostar de você do mesmo jeito e que todo mundo tem que te amar. Isso não existe na Bíblia. Não existia nem com Jesus, com ninguém. Jesus tinha João, que morreu com ele... Estava com ele quando ele morreu na cruz. Pedro, Tiago e João, que estavam nas piores, na bocada com ele. Aí mandou 70, depois tinha milhares de pessoas e por aí foi. Então não vai querer você achar que você tem que agradar todo mundo. Não é disso. Algumas dessas pessoas vão se tornar suas amigas. Quando ela se torna amiga, ela começa a abrir o seu coração para você. Ok.
Então eu preciso primeiro ter depois, e terceiro, isso tem que virar. Eu espero um dia chegar aqui no seu Sampaio e ele começar a conversar comigo, pô, Cláudio, ó, tá uns BO na minha vida aí, não sei o que está acontecendo, já tentei várias coisas, não tenho saída. Aí o que vai ter que aparecer? A minha identidade como cristão. Olha, seu Sampaio, diante disso, eu vou te explicar uma coisa. A minha fé, o meu Deus, o meu Jesus, ele me ensina que a gente tem que viver assim. A identidade do cristão aparece nos relacionamentos. Você percebe como isso é muito mais profundo do que colocar uma camiseta só do Exército de Cristo e sair pela rua? Ou encher seu carro cheio de adesivo de Jesus, I love Jesus? Eu só começo a fazer conexão aí. Poxa, quando a pessoa tem a liberdade de sentar com você e falar dos problemas dela. Quando ela sabe que você não vai ficar especulando a vida dela, mas no mínimo, se você não souber o que dizer, ela sabe, poxa, eu posso contar com o Guigo, eu posso contar com a Solange, ou com o Luciano, quem seja, eu posso contar com eles porque eu sei que eles vão orar por mim, eles vão cuidar da minha vida, eles não vão ficar contando para os outros. O Tiago usou uma palavra aqui, que eu compartilhei essa semana com os líderes de grupos familiares. Nós não podemos ser simpáticos com as pessoas, nós precisamos ser empáticos. Você sabe qual é a diferença entre simpatia e empatia? A simpatia é assim, você me conta o problema, eu falei, pô, legal, um dia eu já vivi isso na sua vida. A empatia, de uma maneira bem simples, para a gente não se estender, ela diz o seguinte, poxa, olha, eu não sei o que te dizer a esse respeito, mas que bom que você contou para mim. Perceberam a diferença? A minha identidade aparece, para que depois disso aconteça o seguinte, aí sim eu conduzo essa pessoa ao Evangelho. Depois que a identidade aparece, aí sim as pessoas vão querer saber de onde vem essa conversa. Viu, mas aonde que você aprendeu a ser assim? Por isso que o apóstolo Paulo, o próprio Jesus fala assim, vocês receberão poder. O poder que você tem e eu de fazermos conexões é uma coisa fora do comum. A terceira lição desse texto é a seguinte. Uma igreja conectada com a vida é disposta a conectar-se com pessoas fora do seu meio. Quem Mateus trouxe para a sua casa? Quem Levi trouxe para a sua casa? Ele trouxe pessoas que... Eu vou usar uma frase que pode parecer forte para você, mas ele trouxe pessoas que a igreja não gosta. Vocês perceberam? Ele trouxe para sua casa pessoas que a igreja não gosta. Quando a igreja da época olhou para aquele grupinho ali e falou assim, viu, como é que Jesus está comendo com esses caras? Porque comer, na época de Jesus, era um ato de extrema intimidade. Quer ver um negócio? Quando uma pessoa visita, chegou na sua casa, você coloca ela para sentar onde? Tirando a casa do Sandro, que o Sandro é tão íntimo das pessoas que coloca a gente no lugar apropriado. Mas quando uma pessoa chega na sua casa, uma visita, você coloca ela para sentar onde? Ok. Você recebe ela de qualquer jeito? Não. Você pelo menos dá aquela arrumada na casa, porque a criançada desarrumou, dá um jeito, esconde debaixo do tapete algumas coisas, faz assim, não é? Não é assim que a gente faz? Não, eu duvido que a sua casa, porque a minha não fica, sua casa fique tão arrumada no dia de visita do que no dia a dia. Fica tão arrumada, não? Não é assim, a gente sabe que não é assim. Eu fui visitar, não vou lembrar o nome da pessoa, minha cabeça, estou ficando velho mesmo. Minha cabeça não lembra. Eu sei que eu fui almoçar com alguém, ou jantar com alguém, que alguém falou assim, poxa amor, o pastor precisa vir aqui mais vezes. Eu falei, por quê? Porque a sua comida hoje está tão boa. Você entende esse negócio? A gente chama para a pessoa, para a nossa casa, para mostrar aquilo que ela quer que a gente veja de nós mesmos, que às vezes, ou na maioria delas, não é o que somos.
Não é o que nós somos. Levi chamou aqueles caras para sentarem na cozinha, para tomar café no copo de geleia, para comer com o garfo que a família come. Nós temos que estar dispostos a nos conectar com pessoas fora daquilo que nós queiramos que elas nos vejam. Sabe qual é a coisa mais complicada na vida de um cristão nominal? E cristão nominal é aquele que regularmente vai à igreja. Uma vez, gente, deixa eu contar um pecado. Tenho 3 minutos aqui. Ganhei 3 minutos de direito de falar. Eu comecei na caminhada cristã e nada contra quem faz isso, tá? Mas eu estou trazendo, fui eu. Olha onde é que eu errei. Só tocava, naquela época, era Grupo Logos, Vencedores por Cristo, tocava Aline Barros, Soraya Moraes e todo o cartel gospel existente nas rádios. Então, chegava lá em casa, era no mínimo assim, aquelas músicas assim, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Aí um primo meu, muito parecido comigo, resolveu do Rio e falou, vou visitar o Cláudio. E vou vir com a minha namoradinha. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que botar umas músicas gospels, porque ele tem que ser alcançado aqui nesse... Ele nunca veio na minha casa, eu tenho que botar a Bíblia aberta aqui, peraí, a Bíblia aberta, Salmo 91, porque é um salmo legal para ler. Peraí, aqueles quadrinhos gospels da parede eu preciso arrumar. Eu preciso usar aquela minha camiseta assim, eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, para ele entender como é que é. E preparei toda a casa. Aí meu primo chegou com a namoradinha dele, e estava lá tocando aquelas músicas lá, Jesus Cristo mudou meu viver. E aí, agora vocês entenderam porque eu não canto também? E aí foi aquela coisa toda, e daqui a pouco já estava assim, uma família, assim bem ajustado. Aí vem a comidinha, aquela história toda, eu estranhava, porque o meu primo, ele parecia um 2 de paus. Já ouviu essa expressão 2 de paus? Ele não se mexia. Porque ele não sabia se era a hora da oração, se era a hora de pegar o garfo, se era a hora de comer a sobremesa. E aí eu não entendia porque que ele estava tão desconfortável. E a gente ali, aquela coisa toda, e daqui a pouco meu primo foi embora. Isso faz quase 20 anos, e imagina quantas vezes meu primo voltou na minha casa. Nenhuma. Nenhuma. Eu quis mostrar para ele uma coisa que eu não era no dia a dia. Levi pega aquelas pessoas, publicanos e pecadores, e traz para a cozinha da sua casa para que as pessoas os vissem com as suas qualidades e com seus defeitos. John Burke, ele escreve um livro chamado A Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E ele fala assim, hoje eu creio que somente uma igreja cheia de pessoas imperfeitas, desempenhando a função do corpo, pode trazer esperança e restauração necessárias para melhorar o nosso mundo pós-moderno vida por vida. A maior característica de um cristão para ele fazer conexão não é mostrar a perfeição dele, é mostrar a imperfeição e mostrar para as pessoas que na imperfeição dele, eles dependem só de Jesus. Se vocês conviverem 1 horinha a mais comigo do que convivem aqui, vocês vão começar a questionar até se eu sou pastor. É verdade. Mas não é porque eu quero errar ou fazer alguma coisa que te desagrade. Eu sou imperfeito. Se existe algum perfeito, é só Jesus. Mas eu não posso ter medo da minha imperfeição para fazer conexão com vocês. Não posso ter medo disso. Aqui somos um conjunto de pessoas imperfeitas, falhos, das piores naturezas possíveis estão sentados aqui dentro hoje, mais velhos e mais novos, e nós estamos em conexão, e tem muita gente aí fora, tão imperfeita quanto a gente, esperando que nós nos conectemos com elas. E eu não posso querer ficar fazendo nada contra isso,
Mas eu como cristão, eu não posso ficar limitando a minha vida cristã a causas sociais menos favorecidas, porque eu tenho medo de mostrar as minhas imperfeições para os meus pares. Porque como eu escrevi hoje, e o Tiago citou, nós lidamos mais facilmente com as imperfeições dos menos favorecidos que nós, mas temos uma maior dificuldade com as imperfeições dos nossos pares, porque elas são parecidas com as nossas. E isso a gente não gosta de admitir. Mas quem Jesus chama, pede para que a gente esteja conectando, é o amigo, é o próximo. É alguém que as suas imperfeições e as minhas têm que estar claras para eles. Tem que estar claras para eles. E aí eu vou para o quarto e último ponto dessa noite. Que uma igreja conectada com a vida compreende que pode ser a conexão entre pessoas e Jesus. Jesus ouve aquele rumor. Quem que é esse cara que só senta com gente assim? E ele responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ser pecador, meus amados, é a primeira qualificação que tem que aparecer na sua vida e na minha vida diante das pessoas. E aqui eu não quero colocar rótulos. Entenda que eu não estou falando de rótulos. Eu estou falando do quanto o seu coração se sente desconectado de Deus e as consequências disso na sua vida. De como as pessoas e a sua família enxerga, ou melhor, como você apresenta seus erros para as pessoas e para as suas famílias. Ser pecador é isso. Ser pecador é arrepender-se. E nós olhamos arrependimento de uma forma muito negativa. Mas a palavra arrependimento, na maior parte absoluta das vezes, é até redundante isso, né? Que ela aparece na Bíblia, arrependimento é uma coisa positiva, porque ela vem da palavra metanoia. E se metanoia é uma palavra que não é comum para você, quando a Bíblia fala de metanoia, é você ver além dos seus conceitos e preconceitos e confiar em questões que só a fé do Jesus que morreu na cruz por você podem te dar. E quando o meu ego sobe, eu preciso fazer metanoia em cima do meu ego para que a bola baixe. E eu consiga fazer conexões sinceras com as pessoas que não conhecem o Cristo que você já conhece. Uma igreja é isso, gente. Já faz muito tempo que eu digo que igreja é um conjunto de pessoas em crise, que aprendem a cada dia mais a depender somente de Deus. E só depende de Deus quem se entrega a Jesus como seu Senhor. Ouvindo isso, eu tenho 3 perguntas para te fazer e a gente terminar. Quantas conexões intencionais você pode fazer essa semana saindo daqui hoje? Quantas pessoas você tem no seu círculo de amizade que você pode falar assim: eu vou bater um papo com essa pessoa, eu vou passar por aqueles passos, presença, relacionamento, amizade, eu quero que elas conheçam a minha identidade e apresentar o Evangelho. A segunda pergunta que eu quero te fazer é: quantas oportunidades de segunda a sábado você pode gerar com seus pares? Sabe quem é par? A pessoa que te conhece. Quantas oportunidades de falar do Evangelho você pode fazer a partir dessas conexões? E minha última pergunta, que é bem pessoal para você, e perguntas pessoais eu sei que são incômodas, mas imagina uma pessoa que você gosta muito.
Imagina, alguém que você considera demais, que é significativo para a sua vida, que não entende esse contexto de viver com Jesus Cristo, que nunca entendeu. Imagina, não sei se é parente, se está na sua casa, fora, mas pensa numa pessoa assim. Fechou comigo? Pensou? Fechou? Todo mundo? Tranquilo? Está aí na cabeça de vocês essa pessoa? Imagina a alegria que iria gerar no seu coração no dia que você visse essa pessoa se render ao amor de Jesus, porque você fez conexão com a vida dela. Imagina. Porque igreja são pessoas em conexão com vidas. E eu quero te convidar nesse instante a baixar sua cabeça e orar comigo pelas conexões da sua vida. And He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection. And He's coming back.